Sejam todos muito bem-vindos ao Teologia para mais uma edição do podcast do Tchê. Na edição de hoje, nós vamos conversar com o pastor Marcos Perim sobre um assunto importantíssimo que é marxismo cultural. O nosso desejo é que você seja abençoado através desse podcast, através desse bate-papo, que você fortaleça os seus argumentos, fortaleça a sua fé através do que vamos ensinar aqui através do pastor Marcos Perim. Pastor Marcos Perim é pastor da Igreja Batista Regular da Pituba, que está situada no Salvador ou em Salvador, na Bahia. Ele também é reitor do Seminário Batista Regular da Bahia, onde ele ensina acerca de teologia pastoral, sobre teologia sistemática e outras disciplinas que lá são ofertadas. O pastor Marcos Perim também é conferencista em todo o território brasileiro, levando boa teologia bíblica, ensinando as igrejas como amarem a Deus, como se portarem diante da sociedade, ensinando inclusive sobre esse assunto que vamos conversar aqui, que é marxismo cultural. O nosso desejo é que você seja abençoado por esse episódio e que você se fortaleça cada vez mais através do que temos produzido aqui, tá bom? Então, após a vinheta, pastor Marcos Perim e eu vamos conversar sobre marxismo cultural, os perigos que ela traz consigo para a nossa sociedade. Mas, vamos lá, antes de nós irmos para o nosso bate-papo, eu gostaria de encorajar você que não é inscrito ainda no canal a se inscrever, a dar o seu legal, a compartilhar o nosso conteúdo com o máximo de pessoas que você puder. Mais de 80% dos nossos espectadores são de não inscritos. Então, eu quero encorajar você que ainda não é inscrito no nosso canal a vai lá, se inscreva, só clicar no botão, não vai te custar nada. Isso ajuda o nosso canal a crescer. Isso ajuda o nosso conteúdo a ir mais longe que pode ir, tá ok? Então já deixa o teu like, já compartilha, já fica aí até o final, seja abençoado por este homem de Deus que é o pastor Marcos Perim, tá ok? Se você já é inscrito, obrigado por sua inscrição, obrigado por nos acompanhar todas as vezes que colocamos algum conteúdo novo aqui, tá ok? Então, após a vinheta, pastor Marcos Perim e eu vamos conversar sobre esse assunto importantíssimo, marxismo cultural e os perigos que elas trazem para a sociedade, para a igreja. Não saia daí. Pastor Marcos Perim, seja muito bem-vindo ao podcast do Tchê, ao canal Tcheologia, para nos abençoar com um assunto sobre marxismo cultural. É um prazer tê-lo aqui conosco, obrigado por ter aceitado o convite. E o meu desejo é que esse papo seja um papo abençoador para aqueles que vão nos assistir, inclusive para nós que vamos estar aqui participando. E o nosso objetivo para engrandecer o nome do Senhor e também edificar a Igreja de Jesus Cristo. Então, seja muito bem-vindo e que seja um tempo bom para nós. Amém, amém. Obrigado, pastor Leandro, irmãos, amigos. Uma alegria estar com vocês nesse dia para falar desse tema tão importante. E é sim o nosso desejo de coração que Deus abençoe esse momento, seja de edificação, seja construtivo para as nossas almas e abençoe a Igreja do Senhor Jesus, porque esse é o nosso maior desejo. Amém, amém. Pastor Marcos, vamos começar o nosso papo ouvindo do senhor como é que o senhor tem sido usado por Deus no avanço do reino, os ministérios que o senhor tem desenvolvido, aonde o senhor tem servido, qual a igreja o senhor tem pastoreado, projetos que o senhor tem em mente, que já tem colocado em prática, só para nós ouvirmos sobre como Deus tem lhe usado para o avanço do reino. Amém. Primeiro é um privilégio servir ao Senhor, trabalhar na obra, trabalhar no reino de Deus. Eu estou há 11 anos servindo ao Senhor na Igreja Batista Regular da Pituba, em Salvador. Pituba é um bairro daqui de Salvador. E nós estamos aqui há 11 anos servindo ao Senhor. Deus tem operado uma obra de revitalização dessa igreja. Ela é uma igreja que alguns anos atrás quase que fechou as portas, mas pela graça do Senhor, a sua bondade, Ele tem chamado um povo aqui, convertido o coração de pessoas, edificado, trazendo tantos outros crentes à reconciliação, e também muitos neopentecostais que têm descoberto o Evangelho de Cristo
tem vindo à nossa igreja escutar pregação expositiva, né? Todas essas coisas, então, trazem muita alegria para a gente. Além do ministério aqui na Igreja da Pituba, a gente também tem um ministério no Seminário Batista Regular da Bahia. Eu estou como reitor dessa escola já faz alguns anos e trabalho como professor também, na área de teologia sistemática, teologia pastoral, pregação expositiva, história do cristianismo. Então, são algumas áreas que a gente tem militado aí na educação teológica e também viajando para fazer conferências, congressos e também ensinar em algumas escolas, né? Foi inclusive dessa maneira que eu conheci os irmãos Sim. aí no Rio Grande do Sul. E também desde 2019 que a gente tem tido um trabalho, eu já viajei em diversas cidades do nosso país falando justamente a respeito desse tema, o marxismo cultural, né? Estudei numa universidade, no curso de História, ali pelos idos do ano 2001, acho que 2002, por aí, e foi lá que eu comecei a ter contato com essa ideologia que hoje já está tão forte, tão marcante aqui na nossa cultura, mas que naquela época era apenas algo dentro do ambiente universitário. Então, tudo Uhum. que pessoas estão vendo hoje acontecer nos meios de comunicação já estava lá de uma forma bem desenvolvida dentro do ambiente universitário e depois acabou se transportando para a cultura popular. Uhum. Então, eu já tinha observado certos movimentos, né, somente nas mudanças de pensamento, e já no ministério pastoral, quando eu comecei a receber pais, comecei a receber professores e interagir também com universitários da igreja, com as coisas que estavam acontecendo, foi que eu resolvi me debruçar com um pouco mais de atenção a respeito desse assunto e talvez criar algum material para abençoar o povo de Deus, né? Então, esse material Perfeito. foi inicialmente apresentado na Igreja Batista Redenção em São Paulo, do pastor Marcos Branconato, Uhum. e depois ele foi expandido e apresentado em outras igrejas também. Perfeito. Esse material tem livro, e-book, alguma coisa do tipo? Então, por enquanto não tem livro, já tenho sido cobrado algumas vezes a respeito disso. Tá nos planos, né? Quem está no ministério sabe como a luta é grande para você trabalhar na igreja e ainda militar na área das Sim. letras, mas é um projeto aí para um futuro próximo, né? Se o Senhor nos ajudar. Amém. Massa. Pastor, então, quando o senhor estava estudando na sua universidade, via-se mais forte nesse contexto, mas o que é o marxismo cultural? Talvez definir o que é isso para as pessoas que estão nos assistindo, que talvez não saibam o que é de fato o marxismo cultural, ou só ouviram, ou tem talvez uma ideia um pouco rasa sobre o assunto. O que é o marxismo cultural e por que ele gera tantos adeptos para essa ideologia? Essa pergunta é a pergunta fundamental. Talvez a melhor forma da gente entender o que significa o marxismo cultural seja compará-lo com aquele marxismo que as pessoas chamam de marxismo clássico, marxismo soviético, né? Então, esse primeiro marxismo, ele propunha que a implantação do socialismo em uma nação, ou até no mundo inteiro, se daria através da tomada dos meios de produção. Quando eu falo de meios de produção, eu estou falando de todo o sistema financeiro de um país, que passa pelos bancos, indústrias, pelo campo. Então, tudo aquilo que produz riqueza, tornando-se parte do Estado. Então, era a crença dos primeiros marxistas que, se eles conseguissem tomar esses meios de produção, a revolução socialista iria avançar. Então, essa era a crença desse primeiro marxismo, desse marxismo chamado clássico soviético, como Uhum. quiser. Então, o modo de transformar a cultura seria basicamente pegando em armas. Então, eles iriam fazer revoluções, insuflar a classe trabalhadora para que eles fizessem todo tipo de processo revolucionário, tomassem os meios de produção e, quando o Estado tivesse de posse de tudo isso, então essa revolução iria encontrar a sua consumação, passando, então, para a religião, passando Uhum. para a cultura de modo geral, o sistema judiciário e por aí vai, política e etc.
Então, esse é o marxismo soviético, eu acho que ele é uma boa chave para a gente olhar o que é o marxismo cultural. O marxismo Certo. cultural continua com o mesmo projeto da implantação do socialismo, mas não mais através das armas, não mais através do tomar os meios de produção, mas através da cultura, por meio de uma transformação que começa a ocorrer no senso comum das pessoas, passando pela mídia, passando pelo sistema educacional, pela política, pelo entretenimento, e formando nas pessoas uma mentalidade socialista sem que elas se deem conta Uhum. de que elas beberam dessa fonte. Então, Meio que esse é o sorrateiro, né? processo. Exatamente, é um processo e a maioria dessas pessoas, se você chegar para ela e chegar para uma pessoa desse tipo e dizer, você é um socialista, essa pessoa provavelmente vai se ofender, mas ela não entende, ela não percebe que ao longo dos anos ela já vem bebendo dessa fonte há muito tempo e que seus pensamentos, seus valores, até mesmo às vezes sua fé cristã já foi engolida por esse sistema. Então nós poderíamos dizer assim, enquanto o marxismo soviético ele estava tentando despertar uma consciência de classe nas pessoas, das pessoas se perceberem como as piores pessoas do mundo no sentido de serem oprimidas e isso produzir uma espécie de revolta contra o sistema, de derrubá-lo. O marxismo cultural ele milita mais no senso comum. Ele sabe que boa parte dos nossos pensamentos, atitudes, estão relacionadas a certos hábitos que nós incorporamos quase que Uhum. inconscientemente. Então, eles vão operar nesse lugarzinho aí, desde a primeira infância, incutindo certos valores, certos pensamentos, para que a revolução vá acontecendo aos poucos. Uhum. Então, isso começa na cultura e depois se espalha para a questão da economia, para a questão da política e Estado e etc. Então, em linhas gerais, seria mais ou Talvez menos isso. seria uma transformação desse marxismo clássico soviético, onde a ação era mais para a violência, na força, da tomada do poder, agora um pouco talvez mais inteligente na parte de princípios, pensamento, conhecimento, educação. Seria mais ou menos essa a diferença entre as duas? Seria mais ou menos isso. Eu diria assim que os dois têm uma forma de violência, só que a violência do marxismo cultural é sorrateira. Uhum, Ela é uma violência, por exemplo, que vem numa forma de uma violência moral, uhum, numa violência através de um linchamento público, destruição de reputação, excessivos processos. Então, a gente tem, numa sociedade tomada pelo marxismo cultural, uma supervalorização do poder judiciário, porque uhum. tudo se resolve porque as pessoas se ofendem com muita facilidade e isso acaba gerando uma indústria que, inclusive, visa empobrecer aquelas pessoas que são consideradas opressoras, né, dentro Uhum. desse sistema. Então, ela tem uma forma de violência, mas eu entendo o seu ponto. Eu sei que quando você está dizendo violência, você está falando da violência que vem através das armas. Isso. E de fato isso não ocorre, né? Inclusive um marxista do tipo cultural, se fosse colocado diante de um marxista soviético, provavelmente ele ia fazer xixi na calça, desculpa a expressão, porque o marxista soviético era aquele pronto para guerrear mesmo. Aham, perfeito. Podemos então dizer que o que a gente tem visto nos nossos dias, né, um ativismo judiciário, o ativismo das minorias, daquelas ideologias mais anticristãs, como ideologia de gênero, a mudança do papel entre homem e mulher, a gente pode dizer que tem origem no marxismo cultural? Podemos dizer que sim, mas se fosse para colocar de uma forma mais precisa, eu diria assim que houve um certo momento em que as ideias do Gramsci, que é considerado o pai do marxismo cultural, né? Ele era um italiano da década de 20, inclusive ajudou a fundar o Partido Comunista da Itália, passou alguns anos preso e algumas das ideias dele acabaram se fundindo com a chamada Escola de Frankfurt. Hum.
a escola de Frankfurt é um dos maiores experimentos da área de sociologia dos últimos anos, e o empreendimento deles seria a destruição da sociedade ocidental. Para eles, a sociedade ocidental é o grande mal da humanidade. Essa sociedade ela precisa ser destruída para dela surgir alguma coisa melhor, segundo eles, né? Então, houve uma fusão dessas duas correntes que dará origem à chamada Revolução dos Oprimidos. Então, enquanto os oprimidos do marxismo soviético seriam os proletários, os trabalhadores das fábricas, os oprimidos da vertente do marxismo cultural são aqueles que hoje são chamados os LGBTQIA+, são os filhos são oprimidos pelos pais, a esposa é oprimida pelo marido, o nordestino é oprimido pelo sulista, o brasileiro é oprimido pelo norte-americano, o negro é oprimido pelo branco. Então, criou-se uma sociedade de oprimidos. Então, não existe mais aquela opressão do proletário e do dono da indústria. Agora, nós temos um universo de minorias que estão reivindicando os seus supostos direitos, né? E dizendo que se você, né, no meu caso, né, eu sou branco, eu sou heterossexual, então provavelmente não, é fato, né, que eu sou um opressor. O senhor também é um opressor, só que eles dizem que o senhor é um tipo de opressor pior, porque faz parte de uma classe que por eles é chamada de minoria, mas ainda não desenvolveu a mentalidade de alguém oprimido. Então, você acaba sendo um agente do opressor. Então, o senhor ainda está numa situação pior do que a minha. O senhor seria chamado de um traidor. Um traidor. É como se aquele fato de quando o escravo, né, dentro da fazenda do grande senhor, havia o escravo que era o vigia dos outros escravos e ele era visto como o escravo traidor, o negro traidor. Mais ou menos assim, né? A ideia do oprimido que acaba trabalhando para o opressor e acaba, de certa forma, oprimindo os que são da mesma raça, do mesmo grupo. É mais ou menos isso que o senhor está dizendo. Bem, agora, qual é a visão cristã do marxismo cultural? Ou sobre o marxismo cultural? Talvez fosse útil, pastor, a gente dar um passo atrás e perguntar assim, qual é a visão cristã da cultura? Então, o cristianismo olha para a cultura com dois olhares, com o olhar da criação e o olhar da queda. O olhar de Gênesis 1 e o olhar de Gênesis 3. Então, em Gênesis 1 fala que Deus criou todas as coisas, ele criou tudo bom. Deus deu ordem cultural para Adão quando disse que ele deveria cultivar o jardim. Então, ele tinha que interagir com a criação de Deus de modo a produzir conhecimento. Só que a cultura foi afetada pelo pecado. Gênesis capítulo 3. Maldita é a terra por tua causa. Então, nós quando olhamos para a cultura hoje, nós percebemos que a cultura ainda possui traços daquela imagem, semelhança divina, daquela perfeição divina da criação original. Então, nós cremos que a cultura ainda preserva. O pecado entrou no mundo, mas o mundo não virou um inferno. O mundo ainda tem elementos, né, que chamam a atenção para aquilo que um dia a criação foi. Do outro lado, a cultura foi contaminada pelo pecado. O inimigo das nossas almas, com os seus demônios, ele atua diretamente na cultura. Então, nós cremos que a transformação, no final das contas, precisa ocorrer primariamente na alma do homem. Nós cremos que a transformação, inicialmente, não é promovida culturalmente. Ela é promovida na alma, ela é promovida pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo, quando o Salvador torna-se aquele que substituiu o pecador na sua condenação. Então, nós cremos que o Senhor Jesus, ele é o Salvador da cultura, que só ele é que vai poder resolver todos os problemas, ele que vai poder transformar a cultura de uma forma completa.
Agora, isso não significa, evidentemente, que não há um trabalho para nós realizarmos, que nós não podemos melhorar as estruturas que o Senhor nos entregou. Então, nós devemos sim trabalhar para as melhores do mundo. O meu ponto crítico com o marxismo cultural é que eles meio que partem de uma certa arrogância em que eles querem simplesmente transformar a sociedade de uma vez só. Eles querem implodir tudo aquilo que existe há muitos anos e simplesmente, de cima para baixo, criar uma nova estrutura social. Então, por causa daquilo que o cristianismo diz a respeito do coração do homem, o coração do homem sendo enganoso, o coração do homem sendo pecaminoso, nós devemos ter muito cuidado com esses sistemas que querem transformar a sociedade do dia para a noite, que querem simplesmente balançar as estruturas daqueles pilares que já foram colocados há milhares de anos. Então, um cristão, ele não é contra a mudança, ele não é contra a melhora da sociedade, ele deseja que isso alcance, mas o cristão que está de fato ligado àquilo que a Bíblia ensina a respeito do coração do homem, da queda, ele vai entender assim, que o que ele pensa, as suas soluções, via de regra, não são confiáveis. Então, se há alguma coisa para mexer na sociedade, essas alterações elas precisam ser lentas, elas precisam ser graduais, elas precisam ser experimentadas. Essa ideia de simplesmente você refundar todas as coisas é muito complicado. E um outro ponto também que eu queria colocar dentro desse assunto é que o cristianismo enxerga que há certos valores que são supraculturais, que estão acima da cultura. Então, por exemplo, a existência da família, a existência da propriedade privada, o direito à vida, o direito à liberdade de expressão. Esses valores, eles são valores que estão acima da cultura, eles são valores bíblicos, evidentemente, mas eles transcendem a Bíblia. Em que sentido eles transcendem a Bíblia? Eles fazem parte daquilo que na teologia a gente chama de revelação geral. Deus escreveu uma lei no coração do ser humano. Então, dentro dessa lei, lá é dito que roubar é errado. Então, o ser humano, mesmo que nunca teve contato com o evangelho, nunca recebeu um missionário, uma determinada cultura, eles sabem que roubar é errado. Então, os cristãos defendem que há certos valores que não podem ser mexidos. E o marxismo cultural, ele simplesmente vem e diz, não, nós temos que implodir tudo. Nós temos que implodir a família, nós temos que implodir a liberdade de expressão, nós temos que implodir o direito à propriedade privada, e nós temos que acabar com todos esses sistemas para poder construir uma coisa melhor do zero. O cristianismo do Novo Testamento, especialmente, ele é terminantemente contra essa ideia, porque ele estabelece muito claramente que o coração do homem não é confiável. Então, se é para mexer, vamos mexer aos poucos, vamos fazendo os testes para ver se de fato as mudanças são boas, e não podemos alterar em nada aquilo que Deus já escreveu no coração do homem, que faz parte desses valores universais, né, que Deus escreveu lá na alma do ser humano, faz parte, inclusive, da imagem e semelhança de Deus. Perfeito. Pastor, eu sei que, além desses pontos que o senhor citou acerca das características do marxismo cultural, há também aquele desejo de ajudar a classe minoritária, ajudar aqueles que são oprimidos, como falamos aqui, e de certa forma, alguns cristãos, e aqui eu vou falar o achismo, né, talvez esquecem essas características que o senhor pontuou aí e pegam apenas a questão de acudir o oprimido e cuidar daqueles que são menos cuidados, vamos dizer assim. Qual é o problema disso? Né? Qual é o problema do cristão olhar só para esta parte, né? Olhar só para a minoria, aquilo que esse marxismo cultural também defende, e esquece essa outra parte que é mais perigosa dentro dessa ideologia? Eu diria duas coisas, pastor. A primeira é que os cristãos, ao longo da história, sempre fizeram beneficência. Os cristãos, ao longo da história, sempre cuidaram dos oprimidos. Então, nós nunca precisamos o cristão nunca precisou de um sistema governamental
e nem de leis que resguardassem os oprimidos para que os cristãos se importassem com os oprimidos. Na verdade, foi o cristianismo, ao longo dos séculos, que colocou a figura das pessoas oprimidas em destaque. Nós temos isso, pastor, desde a época do Império Romano. Os primeiros hospitais foram fundados por cristãos. Eram os cristãos que salvavam as crianças que eram abandonadas no Império Romano, que eram deixadas nas florestas para serem devoradas pelos animais. Os primeiros leprosários foram criados por cristãos. Então, a luta pelo fim da escravidão começou no seio da igreja, né, através de um homem chamado William Wilberforce. Então, os cristãos nunca necessitaram de qualquer fundamentação ideológica para se conectar aos oprimidos. Os cristãos nunca precisaram. Então, um crente que acha que precisa de se conectar com a chamada nova esquerda para ser uma pessoa ligada aos oprimidos, ele com certeza, pastor, ele caiu no discurso do politicamente correto. Ele não precisa disso. Só basta ele ser crente, só basta ele obedecer o que Jesus ensinou. Se ele fizer isso, então ele vai doar o seu dinheiro para os pobres, ele vai doar o seu tempo para os pobres, ele vai procurar pessoas que estão sofrendo, se conectar a essas pessoas, né? Então, a primeira coisa que eu diria é isso. A segunda é que o discurso do oprimido, ele é apenas uma isca. Ele é apenas uma isca. Ele é uma boa isca, porque essa questão, de fato, pesa no cristão. O cristão, ele é marcado por compaixão. Então, onde ele vê pessoas que estão sofrendo, ele costuma tomar as dores. Mas isso é apenas uma isca, porque o anzol é anticristão. É anticristão. Eu posso dizer isso. O marxismo cultural, ele é anti-Deus, ele é anticristo, ele é anticristão. Ele tem como propósito a destruição do cristianismo. Agora, ele não quer destruir o cristianismo como, por exemplo, o imperador Diocleciano, Nero, tentaram destruir nos tempos do Novo Testamento. Não é dessa maneira. Eles tentam destruir por meio da corrupção. Então, na época da Segunda Guerra Mundial, o Adolf Hitler ele criou a chamada Igreja do Reich. Então, havia igrejas cristãs, com cultos cristãos, com pregação, só que era uma igreja que tinha a bandeira do nazismo lá na frente. Então, é mais ou menos essa ideia, pastor. Então, quando um cristão bebe dessa ideologia, quando ele acolhe isso no coração, ele não está apenas se tornando uma pessoa mais preocupada com os oprimidos. Ele, na verdade, está bebendo o conjunto inteiro. Então, ele está bebendo a corrupção do cristianismo, ele está estendendo tapete vermelho para aquelas pessoas que querem destruir a igreja de Deus. Então, essa é a maior complicação. Só que, como eu disse, pastor, essa destruição ela não vai ocorrer na forma de simplesmente implodir as igrejas e inviabilizar as igrejas, mas é simplesmente corrompê-las de tal maneira que elas se tornem instrumentos da promoção dessa ideologia. Isso está acontecendo hoje. Está acontecendo hoje. Quantos pastores estão se levantando, defendendo casamento entre pessoas do mesmo sexo, falando abertamente a respeito de divórcio, como se isso fosse uma coisa normal. Então, em certo sentido, isso já está acontecendo, mas nós ainda temos, pela graça de Deus, um remanescente considerável. Graças a Deus. Perfeito. A gente falou um pouco aqui sobre esses perigos para dentro da igreja, né? Ao se conectar ou ao aceitar esse tipo de ideologia, mas como é que o marxismo cultural ele afeta as instituições religiosas ou até mesmo o cristianismo? De que forma, vamos dizer assim, mais específica, o marxismo cultural ele afeta o cristianismo, as igrejas, aquelas, como o senhor dizia, aquelas igrejas que são as remanescentes, aqueles que têm os crentes de fato fiéis? Como é que ela afeta? Ela afeta de diversas maneiras. Primeiro, talvez se eu fosse colocar numa resposta só, eu colocar assim: ela afeta a igreja no sentido de desconstruir aqueles valores que ao longo dos séculos têm servido de base para o cristianismo.
Então, vamos ilustrar o conceito de preconceito. Então, a ideia de preconceito, a ideia de que você sustentar, por exemplo, que Deus fez o homem e a mulher como pessoas iguais, no sentido de valor, mas que possuem funções diferentes dentro de um casamento, então isso para eles é uma forma de opressão. Então é dessa maneira que eles atacam a igreja. Que a relação entre pais e filhos é uma relação de opressão. É você falar para jovens cristãos que eles não podem ter relações sexuais antes do casamento. É uma forma de opressão. É uma forma de você semear no garoto, na garota, até problemas emocionais, problemas psicológicos. É uma loucura hoje, né? Esse tipo de coisa. Se você não der vazão a todas as suas paixões sexuais, você vai ter algum problema emocional. Afeta a igreja através do conceito do politicamente correto, né? A essência do politicamente correto é a ideia de que quanto mais liberdade você tiver, menos justiça haverá. Então, a solução, dizem eles, é você diminuir a liberdade das pessoas para que haja mais justiça. Justiça, que entenda-se, as pessoas que se veem nessas minorias não se sentirem ofendidas. Então, tudo aquilo que pode ofendê-las, que potencialmente pode causar danos emocionais, isso precisa ser calado. Então, isso atinge diretamente as escrituras. Ora, nós temos muitas coisas da Bíblia que ofendem o homem, né? Jesus é o único caminho, a verdade, a vida. Num mundo que diz que todos os caminhos levam a Deus, ora, isso é muito, muito ofensivo. Então, a Bíblia está repleta de ofensas. Nós temos o chamado multiculturalismo, que é aquela ideia de que não existem culturas superiores e culturas inferiores. Então, isso também já chegou dentro da igreja. Recentemente, estava conversando com um colega missionário americano que ele foi chamado para participar de um grupo de missionários que estavam cogitando escrever uma espécie de uma carta pedindo perdão aos brasileiros por causa da opressão cultural dos americanos ao trazer ao trazer o evangelho para cá, que eles oprimiram os brasileiros culturalmente. Então, essas coisas já estão acontecendo, elas afetam diretamente a pregação do evangelho. O próprio desconstrucionismo, que atinge direto a interpretação da escritura, mostrando que a narrativa ela não tem uma intenção autoral, mas que a interpretação é aquilo que vem da sua cabeça. Então, você pode dizer uma coisa e eu dizer outra coisa completamente esdrúxula em comparação com o que você disse, e os dois estão corretos. Então, no final das contas, atinge a igreja porque propõe, pastor, corrupção da alma, um ambiente de inimizade, um ambiente de brigas, simplesmente rotulando as pessoas que não estão adequadas a todo aquele sistema. Então, a igreja é diretamente atingida porque ela encontra no marxismo cultural a completa desconstrução de todos os seus valores. Muito bem, pastor Marcos. Pastor Marcos, agora, qual é a relação, e aqui talvez exista ou não exista, mas a relação entre a teologia integral, ou a teologia da missão integral, a teologia da libertação com o marxismo cultural? E quais as críticas de uma teologia saudável, as principais críticas que uma teologia saudável tem contra o marxismo cultural? Então, pastor, a teologia da libertação, a grosso modo, poderíamos dizer que ela é uma espécie de variação marxista dentro do cristianismo, especialmente dentro do cristianismo católico, né? Para o nosso lado aqui mais evangélico protestante, está a teologia da missão integral. No caso do marxismo cultural, a proposta do Gutierrez, né, inicialmente, era fazer uma igreja de baixo para cima. Era colocar todo esse material ideológico da luta de classes dentro da igreja. Então, seria fazer uma igreja a partir daqueles que eram chamados de oprimidos. Então, nesse sistema, aquela estrutura maior da igreja, composta pelo Papa, cardeais e etc., ela seria a estrutura opressora.
e que, de acordo com ele, chegou o momento agora de fazer uma igreja a partir dos oprimidos, da fala dos oprimidos, dos anseios dos oprimidos. A gente sabe que isso não é verdade, coisa nenhuma. No final das contas, é simplesmente a substituição de uma classe dominante por outra classe dominante. Sempre foi assim, sempre foi assim. Nunca vi essa coisa do oprimido tomar posse, né? O oprimido rapidinho vira um opressor. Exatamente. Coração humano. Eles querem estar no lugar do opressor para oprimirem. Exatamente. Esse coração que eles acham que tem aí, esse coração só pode vir através do Evangelho. Então, qual seria a crítica que nós faríamos, especialmente a esse sistema? Né? Que o Senhor Jesus ele ensinou que o maior problema do ser humano não está no fato dele ser oprimido por outro ser humano, é dele ser oprimido pelo próprio pecado. Na verdade, a Bíblia diz que o maior problema do Marcos Perini é o próprio Marcos Perini. Então, eu sou o meu maior adversário, né? Eu sei que tem uma teologia que quer dizer que o diabo é o nosso maior adversário. E aqui eu não estou sendo advogado do diabo, não. Mas eu estou dizendo que mesmo tirado o diabo de cena, eu ainda vou fazer muita Sim. coisa errada, porque eu sou o pior inimigo de mim mesmo. Então, nós entendemos que o Evangelho do Senhor Jesus, quando eu falo do Evangelho, eu estou falando do quê? Eu estou falando daquela pregação de que a morte do Senhor Jesus Cristo se constitui em pagamento de todas as minhas transgressões, de que quando eu me arrependo dos meus pecados, pela fé, eu creio que Jesus Cristo sofreu naquela cruz toda a culpa do meu pecado. Quando eu de todo o coração creio nessa mensagem e passo a viver para a glória do Senhor, então é aí que a transformação interior começa a ocorrer de fato. Então, a maior crítica que a gente poderia fazer para os movimentos de esquerda dentro do cristianismo é que eles diminuíram, ou quando não, até esconderam dentro de uma sala escura, pouco frequentada, essa mensagem. Então, é um tipo de salvação que a gente diria assim, uma salvação imanente, é uma salvação que acontece nesse mundo. É uma salvação da sua condição de oprimido, é uma salvação da sua condição de explorar. Quando a Bíblia fala que a nossa salvação, evidentemente, tem desdobramentos desse mundo, mas ela é uma salvação da minha natureza, do meu pecado, dos meus desejos, de uma vida sem integridade. E tudo aquilo que eles estão aspirando que aconteça nesse mundo, nós cremos que, no final das contas, só vai acontecer no mundo vindouro, só no mundo escatológico, novo céus e nova terra. Quando a gente fala esse tipo de coisa, eles nos acusam de não sermos relevantes, né? Eles nos acusam de obscurecermos. Até o Marx dizia isso mesmo, né? Que nós anuviamos o pensamento das pessoas, colocando a esperança dela toda para o futuro. Então, quando nós falamos isso, evidentemente, nós estamos dizendo que não há um papel a ser feito aqui, que nós não vamos querer melhorar as estruturas do mundo, que nós não vamos procurar votar com responsabilidade, pagar os nossos impostos, trabalhar, nos importar com as pessoas que estão sofrendo. Nós queremos fazer todas essas coisas, mas nós entendemos que isso não é primariamente uma atividade do Estado. Esse é um outro ponto que merecia ser comentado. Os cristãos nunca precisaram do Estado para fazer beneficência. Os cristãos nunca precisaram que o Estado tirasse dinheiro dos cristãos através de uma política inflacionada de impostos para depois colocar esse dinheiro entre aqueles que são oprimidos. Os cristãos nunca precisaram disso porque eles sempre tiveram o dom da liberalidade, mas essa visão de que o Estado tem que aumentar muitos impostos para socorrer aqueles que são oprimidos, no final das contas, é como se nós estivéssemos sendo acusados de sermos os opressores. Isso é uma coisa, é um fato, isso é afirmado por eles. Nós somos os opressores, e já que nós, ao longo dos séculos, né, temos causado tanta dor às pessoas, o mínimo que nós podemos fazer é pagar altos impostos para que essas dívidas morais venham ser pagas. Infelizmente. É o que está acontecendo hoje. E pastor, como é que a gente
nós julgamos ter uma teologia saudável, uma teologia de fato bíblica. Como é que nós podemos ajudar esses irmãos que, 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 que gostam ou que pregam essa teologia mais integral, de missão integral, essa teologia mais de cuidado das minorias e tentar salvar os pobres? Como é que a gente pode teologicamente ajudar essas pessoas a enxergarem de fato que talvez não seja como elas estão enxergando? Eu diria, pastor, que tem alguns caminhos, né? O primeiro é salientar esses pontos que eu já coloquei aqui. Uhum, Que nós nunca necessitamos de qualquer fundamentação ideológica para fazer o bem. Nós nunca precisamos disso. Nós nunca precisamos beber de qualquer outra fonte para fazer isso. Nós sempre seguimos, o povo de Deus sempre seguiu o exemplo de Jesus e dos apóstolos. Segundo, um fortalecimento da teologia bíblica, especialmente nas escolas, nos seminários. Uma boa teologia bíblica, porque boa parte do material teológico da missão integral passa pelas chamadas novas hermenêuticas. Então, formas de interpretar a Bíblia que usam uhum, o óculos, né, do progressismo para ler as Escrituras. Então, nós precisamos de teologia bíblica e de hermenêutica bíblica, histórico-gramatical, para continuar interpretando e ensinando a palavra do Senhor. Então, isso tem sido uma coisa que tem se perdido na maioria dos seminários. Uma outra coisa que eu diria é que a gente precisa aprender a separar aquela pessoa que foi enganada ou que não foi bem instruída daquele que é militante convertido. uhum, Então, dentro desse universo do progressismo, não só da teologia da missão integral, mas de todo o universo progressista, nós temos pessoas assim, nós temos uhum, pessoas que foram enganadas, nós temos pessoas que não conseguiram enxergar o todo ainda, tem pessoas que têm uma relação de afeto com aquela ideologia. Então, essas pessoas a gente precisa ter paciência, a gente precisa orar com elas e orar por elas, acolher, procurar ensinar, esperar. Agora, as outras pessoas que são militantes convertidos, essas pessoas elas precisam ser denunciadas, elas precisam ser confrontadas. Quando se trata da igreja local, essas pessoas elas precisam ser biblicamente disciplinadas. uhum. Esse é o caminho, esse é o caminho. Então, fazendo, evidentemente, a devida separação, o que foi enganado e aquele que é o militante convertido, né? Eu falo aqui, de vez em quando, para os irmãos, assim, que a gente tem que fazer a separação entre o gay e o gaysismo. Uhum, Então, há pessoas que são gays, homossexuais, mas eles não são adeptos do homossexualismo. O uhum, homossexualismo é uma ideologia que visa desmasculinizar o homem. Então, nós precisamos entender essas diferenças para a gente poder aproximar-se de cada pessoa com o antídoto correto. Então, lidar com o homossexual é diferente de lidar com o movimento gay. Então, são formas diferentes de se tratar, são maneiras diversas de se aproximar. Então, a igreja precisa é, desenvolver sensibilidade para isso. A outra coisa, pastor, nós temos que sustentar o que a Bíblia diz sem temer os rótulos. Nós não podemos temer os rótulos, homofóbico, medieval, discurso de ódio. A gente não pode temer essas coisas, porque parte da ferramenta deles de procurar calar o povo de Deus é justamente colando esses rótulos no povo do Senhor. Então, se nós queremos ser relevantes, nós não precisamos temer esses uhum. rótulos e até aceitá-los, né, se forem colocados na gente. Sim, Infelizmente, porque parte, inclusive, do sofrer por Cristo. E creio, pastor, que a gente tem que continuar pregando o Evangelho. Temos que continuar falando de Cristo para as pessoas, contando para as pessoas a história da cruz, a história da obra realizada por Cristo. Esse é o único caminho de transformação efetiva. perfeito, perfeito. Então, O o que senhor eu estou diria falando que... aqui é tudo coisa antiga, não estou falando nada novo. A gente não Uhum. precisa inventar nada, é só ser crente.
Perfeito. O que o senhor diria do papel da pregação expositiva para fortalecer os nossos irmãos a defenderem a teologia bíblica diante dessa, dessa onda de marxismo cultural que tem inundado o nosso país? A pregação expositiva é um excelente remédio, porque ela parte da interpretação da intenção autoral. Então, o pregador, antes de mostrar o que aquele texto está dizendo para a gente hoje, ele vai procurar demonstrar de forma muito habilidosa para o seu ouvinte o que aquele texto disse para a sua primeira audiência e o que ele significou nos lábios do autor, ou na pena do autor, para ser mais preciso. Então, isso tudo mostra que o texto tem autoridade, que nós queremos entender de fato o que está sendo dito ali, que nós não temos o direito de criar significados novos, e muito menos de deixar de lado aquelas coisas que parecem ferir as pessoas de hoje. Então, o politicamente correto, ele tem feito com que muitos pastores moderem a forma de falar, ou até evitem alguns textos que, de repente, são textos complicados. E os que foram mais envolvidos por essa ideologia, eles vão simplesmente reinterpretar o texto em termos da ideologia dos dias de hoje. Então, esses são os mal intencionados. A pregação expositiva, ela é proveitosa nesse sentido, porque ela, primeiro, luta pela interpretação da intenção autoral, e segundo, ela traz para a Igreja de Cristo todo o conselho de Deus. Então, pouco tempo eu preguei na igreja aqui, que eu sou pastor, um sermão sobre divórcio. Eu estava pregando em Malaquias capítulo 3. Malaquias capítulo 2, desculpe. Então, quando chegou lá na cláusula que diz porque eu, Senhor, odeio o divórcio, eu não me senti nem um pouco intimidado em pregar a respeito desse assunto, embora parte da audiência, dentro e até fora da igreja, já tenha sofrido algum tipo de divórcio. Então, isso dá tranquilidade para o pregador de que ele está apresentando o conselho de Deus, ele não está pregando segundo carapuça, e nem está se desviando daqueles assuntos que são mais complicados por medo de ofender a sensibilidade das pessoas. As pessoas são muito sensíveis, isso é parte, inclusive, da estratégia do marxismo cultural. Eu posso deixar todo mundo muito ofendidinho, Ofendido, não né? gosta de ouvir coisas desagradáveis. E como é que a gente ajuda, pastor, essas pessoas que são, hoje tem o termo que a gente usa, né, o mimimizento, aquela pessoa que é sensível, não fale aquilo, não fale aquele outro, vai ofender o irmão, não fale isso porque talvez você vai sair talvez da panelinha. Como é que a gente pode, o senhor falou aí, claro, mas nos blindar contra essa sensibilidade à flor da pele das pessoas? É um problema muito grave, entranhado. E o que eu tenho feito assim, pastor, é mostrar para os irmãos que o Senhor Jesus não era politicamente correto, os apóstolos não eram, os profetas do Antigo Testamento não eram. Pouco tempo eu estava falando disso no grupo de estudos que eu tenho aqui, do profeta Elias. O profeta Elias, como ele zombou do paganismo dos adoradores de Baal. Então, Isaías tem diversas passagens em que ele zomba, ele é irônico com a construção de imagens. O cara lá que corta uma madeira, faz um banquinho, outro ele faz um santinho, enfim. E nós temos que mostrar para a igreja que esta instrumentação pedagógica, ela é bíblica, ela foi utilizada por Jesus, pelos apóstolos, pelos profetas, e que ela visa justamente bater com mais força nas nossas sensibilidades, especialmente nos nossos pecados. Então, é claro que isso não significa que o pastor vai ser grosseiro, que ele vai ser mal educado, que ele vai desrespeitar as pessoas, mas que quando a Bíblia requer que ele seja duro, ele vai ser duro. Ele vai chamar o adultério de prostituição. Ele não vai chamar o adultério de um casinho.
Ele vai chamar de prostituição porque a Bíblia chama de prostituição. Ele vai chamar a fornicação de prostituição porque a Bíblia chama a fornicação de prostituição. Então, desse ponto, a pregação expositiva abençoa bastante. Mas eu acho que o pastor, ele pode também aproveitar esses momentos para mostrar que ele, quando fala coisas duras, ele está representando aquilo que Jesus falou, que os apóstolos falaram, e que se ele suavizar o discurso dele naquelas coisas que a Bíblia não suaviza, ele está sendo infiel. Perfeito. Ele está sendo infiel, ele não está sendo um mordomo de Deus, ele está sendo um editor da mensagem. Nós não temos o direito de fazer isso. Perfeito, é verdade. E o que o senhor diria, pastor? O senhor acha que corremos risco de um futuro próximo ter igrejas fechando porque tem feito esse tipo de, ou tem tido esse tipo de atitude de confrontar, de não ter medo de falar o que é a verdade bíblica, de mostrar para o público, para os ouvintes, que determinada forma de viver está errado, é contra a Bíblia, o Senhor condena. O senhor acha que corre-se esse risco de igrejas serem fechadas? Então, o que pode acontecer, pode acontecer. Agora, a minha percepção é que esse não é o método que a nova esquerda está empregando. A nova esquerda não está tão interessada em fechar a igreja. Ela está interessada em corromper a igreja. Então, essa é a principal arma, corromper a igreja. Deixa a igreja lá funcionando, seus cultos e tal, e tal, e tal. No máximo, eles querem a taxação, né, dos dízimos das ofertas, aí eles certamente ficariam muito felizes com esse tipo de coisa, né? Taxação de dízimo de ofertas, né, o IPTU das construções das igrejas. Eles querem isso. Mas eles não querem necessariamente o fechamento. Eles querem a corrupção da igreja. Eles querem a igreja servindo aos propósitos dele. Eu acho que essa geração ela é mais inteligente do que as anteriores, porque as anteriores descobriram que a semente dos mártires, né, como dizia o Tertuliano, é a semente da igreja. Então eles perceberam que simplesmente chegar para a igreja e tentar destruir a igreja não é um bom empreendimento, sempre fortalecer a igreja. Então, eles querem muito mais a corrupção da igreja. E aquelas igrejas que não se corromperem, não é tanto questão de fechar as portas da igreja, mas inviabilizar a existência da igreja. Veja, pastor, como é sutil a diferença, tá? Uma coisa é você colocar a polícia de frente de uma igreja, de um prédio de igreja, e dizer que eles não podem se reunir. Mas outra coisa é encher aquela igreja de processo, encher aquela igreja de fiscalização, é acabar com a reputação daquela igreja na comunidade, começar a aparecer denúncias dentro da igreja de pessoas infiltradas. Então, isso combina muito mais com a metodologia da nova esquerda do que simplesmente chegar e lacrar as igrejas. Entendi. Talvez também planos de tentar desconstruir a igreja de dentro para fora, talvez minando a mente de jovens que são cristãos na universidade. E aqui eu acho que é importante a gente falar um pouco sobre a universidade e os jovens, porque o senhor mesmo disse que foi apresentado a essa ideologia na universidade, né? Então, como é que o jovem cristão ele pode se blindar, pode se proteger desses perigos que a universidade traz? Então, o jovem cristão tem uma batalha muito difícil. Antigamente, quando os nossos filhos passavam no vestibular, nós pais e os pais mais antigos faziam festa. Hoje não tem muito o que festejar. Hoje a gente precisa se preocupar, a gente precisa entender que os nossos filhos estão entrando numa arena, numa guerra terrível contra Deus, contra Cristo e contra a Bíblia. Então, a universidade é, por metro quadrado, a maior concentração de ateus, de agnósticos. Então, o jovem cristão ele vai entrar num campo minado. E eu acho que a única saída do jovem cristão é ele ser como Daniel. No capítulo 1, versículo 8, diz lá que Daniel resolveu firmemente não se contaminar. Então, o jovem cristão vai precisar de muita força,
espiritual, emocional, para suportar o vilipêndio, a humilhação, mas também lidar com as tentações, porque eu acho que as tentações elas são superiores às humilhações. Então, um ambiente de sexo livre, um ambiente de bebedeira, um ambiente que promove muito orgulho, a vaidade do jovem, como se ele fosse a solução do mundo, né? Então, o jovem cristão, muitas vezes, ele é muito mais seduzido pelas paixões que corrompem a alma do que propriamente essa parte mais ideológica. Uhum. Então, o jovem cristão precisa se fortalecer em Deus, precisa estudar a Bíblia, precisa ser uma pessoa convertida ao Senhor Jesus antes de tudo, né? Ter uma vida espiritual frutífera, andando com o Senhor, continuar conectado à sua igreja, servindo a igreja, tendo bons relacionamentos, procurar dar bom testemunho dentro da universidade, pregar o evangelho em todas as ocasiões oportunas, procurar ser um bom aluno diante dos seus professores. Então, são diversos locais que o jovem cristão precisa blindar, pastor, para ele ter sucesso hoje na universidade e não cair no grupo dos desigrejados. Uhum, perfeito. Pastor, caminhando para o final, ainda temos essa pergunta em uma próxima. Ah, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre a relação entre o marxismo cultural e esses grupos ideológicos como o feminismo, LGBTQIA+. Qual é a relação do marxismo cultural e essas outras ideologias mais minoritárias, vamos dizer assim? Então, eu falei que ali por volta do ano 30 para o ano 40 do século passado, houve uma espécie de uma fusão entre os pensamentos de Gramsci e a escola de Frankfurt. Uhum, E aí criou a chamada Revolução dos Oprimidos. Então, isso mudou o material do mundo na época, não se fala mais naquela sociedade de proletários, né, donos de empresas, etc. Então, o marxismo cultural, ele mudou essas relações, ele transformou essas minorias em grandes minorias. Eles hoje, só eles podem falar, só eles têm o chamado lugar de fala. São eles os mais beneficiados nos concursos públicos, no assistencialismo governamental. Mas, no final das contas, isso não é feito por uma simples justiça. Não é como se houvesse uma dívida histórica a ser paga. No final das contas, tudo está acontecendo para corromper a família. São formas de corrupção da família. Então, você corrompe a família, acabando com a distinção entre pai e mãe, uhum, acabando com a distinção entre marido e esposa, acabando com a distinção entre filhos e pais. Hoje você está vendo aí todos os pais querendo ser amiguinhos dos seus filhos, uhum. né? Eu nunca entendi como é que você vai conseguir ser pai se você é um amiguinho do seu filho, né? Quer ser um amiguinho que nem um amiguinho da escola. É terrível, né? Verdade. É meio brega, na verdade eu acho meio brega um pai que acha que tem que ser um amiguinho do mesmo jeito que o seu coleguinha de escola o é, né? Então, toda a corrupção, em casamento de pessoas do mesmo sexo, destruição dos valores familiares, o destruir das distinções que historicamente, biblicamente existem. Então, tudo isso se constitui, no final das contas, do objetivo do fortalecimento dessas minorias, das Perfeito. minorias, né? Das Que já se tornaram minorias. maiorias. Uhum. E agora, fazendo menção aqui ao que Jesus disse para os cristãos, né? Vocês são a luz do mundo, vocês são o sal da terra. Qual é o papel do cristão na cultura, impedindo que essa, essa ideologia avance cada vez mais? E como nós podemos usar a nossa influência para contrapor o marxismo cultural? Pastor, eu diria que, primeiro, os cristãos devem procurar ter uma vida de santidade e de bom testemunho. Só quando os cristãos forem íntegros no seu relacionamento com Deus e tiverem um bom testemunho diante do mundo incrédulo, é que eles terão autoridade espiritual e moral
para se levantar. Então, a igreja do Senhor, ela não é chamada para se acomodar à cultura. A igreja do Senhor é chamada para ser juiz da cultura. Então, nós somos o povo que vamos nos levantar diante dos reis, diante dos governantes, diante dos líderes, dizer: vocês estão pecando contra o Senhor. E eu acho que a igreja do Senhor perdeu isso. A igreja do Senhor perdeu esse testemunho público de chegar lá como João Batista chegou para Herodes. O Herodes não era judeu, ele não seguia o Antigo Testamento, mas o João Batista requereu dele a moralidade bíblica com respeito à sexualidade, quando falou para ele assim: você não é digno, você não tem o direito de estar casado com essa mulher. Então, nós perdemos essa chamada voz profética de repreender o mundo. E nós perdemos isso porque nós deixamos de ter autoridade moral e espiritual. Então, acho que, antes de tudo, a gente tem que começar, todos nós nos arrependendo diante do Senhor, por nossa fraqueza, pelo nosso comodismo, pelo mundanismo que se instalou no meio do povo de Deus. Nós precisamos clamar ao Senhor, vivermos vidas íntegras, para nós podermos nos levantar e denunciar os pecados da nossa geração e chamar os nossos líderes ao arrependimento. Segundo, nós precisamos aprender a sofrer por Cristo. Nós precisamos lembrar que parte da nossa vocação é de carregar o vitupério do Senhor Jesus Cristo. Então, nós temos que estar prontos para isso, padecer pelo nome do Senhor, que nós não podemos, nós devemos fazer concessões até onde é permitido, até onde não viole a fé, mas qualquer tipo de concessão que visa obscurecer a força espiritual da igreja, nós temos que ter força interior para dizer: antes importa obedecer a Deus do que a homens. Então, nós precisamos resgatar esse ponto também. Acredito que os cristãos deveriam se instruir mais na área de política, na história, e para poder votar melhor. Nós não votamos bem. Eu tenho certeza que, se o senhor for perguntar para a sua audiência quem foi o vereador e deputado federal que votou, provavelmente o crente não vai se lembrar bem. Lembra mais para o presidente, né? Porque o presidente houve todo aquele movimento, aquela luta toda, né? Mas nós precisamos votar melhor, votar com mais critério. Os crentes deveriam abrir a legenda dos partidos. Então, se ele simpatizou de um certo político lá, quer votar nele, certo? Mas deixa eu ver a legenda que ele está afiliado, o que é que essa legenda diz, quais são os valores que defendem, e por aí vai. E os crentes devem, pastor, 1 Timóteo 2, orar. Orar por aqueles que se acham investidos de autoridade, para que tenhamos vida tranquila em nós. Então, nós temos que orar mais, nós temos que clamar mais, nós temos que interceder mais. Nós temos feito pouco isso. Acho que, falei quinta-feira, no nosso culto de oração aqui na quinta-feira, eu estava falando com os irmãos, né, que se temos uma vida de oração, parece que a nossa vida está na UTI, porque nós estamos orando pouco. Nós precisamos orar mais ao Senhor, pedindo graça dele, visitação dele, despertamento espiritual para o povo do Senhor. Amém, amém. Muito bem, pastor. Pastor, quais as suas últimas considerações sobre o assunto marxismo cultural e quais pontos, talvez, importantes, bem resumidamente, que esquecemos de tocar aqui, para que tenhamos um panorama melhor da questão? Ok, antes de tudo, então, quero agradecer a oportunidade, agradecer o convite, agradecer aos irmãos que estão acompanhando essa live. Deus abençoe o coração de vocês. Para vocês que estão tendo contato com esse assunto pela primeira vez, procurem conhecer mais esse assunto. Tem bons materiais na internet. Se você quiser olhar um pouco mais o material que eu tive o privilégio de trabalhar, entra no canal da nossa igreja, Igreja Batista Regular da Pituba, tem quatro palestras sobre esse assunto. Tem marxismo cultural, ideologia de gênero, revolução sexual, o jovem cristão e a universidade. Esses materiais vão te dar uma boa base introdutória, e tem muitas outras pessoas que estão falando
a respeito desse assunto. Então, procura se instruir, procura ler sobre esse assunto, coloque esse assunto dentro do seu universo de interesse, porque ele afeta diretamente a sua vida, a vida dos seus filhos, a igreja do Senhor, o futuro, afeta o seu salário, afeta os seus impostos, afeta todas as esferas da sua vida. Então, esse assunto é um assunto, sim, muito importante. Segundo, crente, vá para a sua igreja, sirva ao Senhor, assista menos televisão, mexa menos em rede social. As redes sociais, as mídias, são um grande ambiente de massificação do marxismo cultural. Então, não tem muita coisa lá que vai contribuir para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento. E o entretenimento que essas redes se propõem a oferecer, você pode conseguir em outros lugares, de uma forma muito mais sadia. Você que tem filhos, preste bastante atenção no que eles andam lendo, naquilo que eles andam estudando, naquilo que eles andam assistindo, o que eles andam conversando na internet. Toma bastante cuidado com essa área, porque as redes sociais são as maiores promotoras do chamado progressismo. Então, nós temos que ter cuidado e temos que blindar a nossa casa também nesse ambiente. Então, seriam essas coisas. Eu espero que Deus abençoe você, abençoe sua família, e vocês tenham graça de Deus para se manterem fiéis e cumprir a missão de criar uma família para a glória do Senhor. Amém. Amém. Pastor Marcos, deixa eu lhe agradecer pelo tempo que o Senhor dispôs a nós, nos abençoando. O meu desejo é que Deus continue abençoando o seu ministério, continue abençoando a sua igreja, continue lhe dando oportunidade de abençoar outras pessoas com as palestras que o Senhor dá, com as viagens que o Senhor faz, tudo isso para o avanço do reino e para a glória de Deus. Então, muito obrigado, foi um tempo fabuloso. Eu creio que aqueles que estão nos assistindo foram imensamente abençoados, assim como eu fui. Aprendi, né, bastante, de uma forma introdutória, mas foi um tempo muito bom e o meu desejo é que as pessoas corram atrás de saber um pouco mais, para que fortaleçam a sua fé, fortaleçam aquilo que sabem sobre o Evangelho, sobre a teologia bíblica e consigam combater de forma efetiva essa onda de marxismo cultural que tem surgido nos nossos dias. Então, meu muito obrigado e Deus abençoe o senhor, a sua família e o seu ministério. Amém, pastor. Muito obrigado. Uma honra estar com o senhor. Obrigado pelo convite. Deus abençoe também sua família e ministério. E o que precisar, estamos aqui, do outro lado do Brasil. Obrigado, pastor. Um forte abraço. Um abraço. Tchau.